sou biologando leigo, tudólogo, aprendiz em tudo, especialista em nada. Hoje vamos falar sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo. Vamos entender isso? Começando pela fotossíntese. Bem, essa história começa há 3,5 bilhões de anos atrás, com o surgimento das primeiras bactérias, roxas e verdes. Elas introduziram a fotossíntese, processo que gerou um grande impacto, a primeira grande extinção em massa, extinção anaeróbica, causada pelo oxigênio liberado pelas bactérias verdes. Avançando no tempo, há 1,7 bilhões de anos atrás, surgiram as células eucariontes e com elas o fenômeno fascinante chamado de endocitose. Uma bactéria que realizava fotossíntese se integrou a uma célula complexa, dando origem ao cloroplasto, que mais tarde seriam encontrados nas plantas como endossimbiose. E em resumo, o que é a fotossíntese? É a capacidade de conseguir energia através das ondas luminosas, ou seja, indivíduos autótrofos, ou seja, transformar luz em substâncias orgânicas. Mas como isso ocorre? Através dos pigmentos das plantas, a clorofila, convertendo luz a energia química, usando dióxido de carbono mais água, liberando oxigênio como resíduo e tem como produto orgânico a glicose. E aonde que isso ocorre? Bem, nas folhas tem células vegetais, células clorofiladas, que têm clorofila nos cloroplastos. Cloroplastos são organelas, e essas organelas têm sua estrutura dividida em membrana externa, membrana interna, tilacoides, grânulo e estroma. E dentro da membrana dos tilacoides tem um complexo de antena. Agora, no complexo da antena, ela é dividida em moléculas de carotenoides, elétrons evitados, moléculas de clorofila e molécula de clorofila de centro de reação, e molécula aceptora de elétrons. E no complexo da antena é onde ocorre a transformação para energia química. Complexo de antena mais proteína dá ao fotossistema. E os pigmentos têm vários: a clorofila A, a clorofila B, a clorofila C e o carotênose. E esses pigmentos absorvem azul e vermelho e refletem verde. Bem, e a etapa das fotossíntese? Bem, a luz entra na etapa fotoquímica, a água também, e libera oxigênio, que é chamada de etapa clara, que acontece no tilacoide. E gera ATP e NADPH, que vai para a etapa química, que é chamada de etapa escura, o que não funciona de noite, porque ambas necessitam uma da outra para funcionar. Então, se uma funciona, a outra também funciona. Que acontece no estroma, que absorve CO2 e cria matéria orgânica e devolve o ADP e o NADP para a etapa fotoquímica. Bem, na etapa fotoquímica, na membrana do tilacoide, eles usam água, que é o que repõe os elétrons. Precisa de luz. A etapa fotoquímica, que acontece na membrana do tilacoide, converte a energia luminosa em energia química. Existem dois fotossistemas, o fotossistema 2 e o fotossistema 1. A diferença é que o fotossistema 2 consegue captar as ondas de 680 nanômetros e o fotossistema 1 de 700 nanômetros. No fotossistema 2 ocorre a hidrólise da água para seus elétrons serem
energizados pela luz para irem até o centro do complexo de antena e serem transportados pela proteína citocroma. E chegando no fotossistema 1, a luz energiza novamente os elétrons e são usados na produção de NADPH, que também utiliza a hidrogênio. Isso é chamado de fosforilação acíclica. Já a fosforilação cíclica acontece apenas no fotossistema 1. Onde não ocorre a hidrólise da água, pois os elétrons são usados para a formação de ATP, portanto voltam para o fotossistema 1 depois de energizados pela luz. E na etapa química ocorre no estroma. Na etapa química é utilizado o CO2, a ATP, a NADPH para se formar a molécula orgânica. Nesse processo que as plantas resgatam o CO2 da atmosfera. E é importante saber também como funciona a respiração celular. Os cloroplastos fazem a glicose e o oxigênio como resíduo, que vão para a mitocôndria para a produção de ATP em massa. Já que a planta utiliza também o oxigênio, que de fato faz a respiração do mundo são as algas, e cianobactérias e bactérias fotossintetizantes. Mas quer dizer que a Amazônia não tem importância nenhuma e que as plantas usam muito oxigênio? Não. As plantas liberam mais oxigênio do que consomem. E a Amazônia tem função de manutenção do clima mundial. Ela é muito importante para os rios aéreos aqui no Brasil e para outros fenômenos climáticos do mundo inteiro.